Agora nós vamos pregar a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 22. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7 até o verso 13. Nós vamos ler juntos aqui. Os irmãos já encontraram? Creio que já encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: Onde queres que preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrar na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei ali os preparativos. E indo eles achavam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida e agora ela será ministrada, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor me ajude, que o Senhor me use, Pai, esta noite, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, de modo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela vá, produza o efeito no qual ela foi enviada, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, para levar essa palavra ao coração dos meus irmãos, que eles possam receber e entender aquilo que o Senhor tem a falar. A honra, a glória e o louvor é somente Teu, Senhor. Eu peço apenas que o Senhor me guarde e me use em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, ela é muito lida, mas às vezes ela é pouco compreendida, né? E eu dei o título a ela de Siga ao homem com cântaro. Foi a ordem que Jesus deu aos discípulos aqui. Siga ao homem que está levando um cântaro de água. Então essa passagem, né, onde Jesus ele dá essa instrução, mas é uma instrução enigmática. O que tem a ver? Para que eu vou lá na cidade e seguir um homem levando um cântaro na cabeça? O que é um cântaro, pastor? Cântaro é um recipiente onde você levava água ou outras coisas, né? Ali, ó, temos uns cântaros ali, ó. Aqueles cântaros ali, você pode levar água. Algo parecido com aquilo ali, é feito de barro também, né? Então Jesus deu a dica, falou: ó, vai lá e segue um homem que está levando o cântaro, e ele vai levar vocês até um lugar, e nesse lugar vocês chegam lá e falem com o pai de família, que é o dono da casa, onde vamos preparar a ceia do mestre. E o homem vai responder, e isso assim aconteceu, como está aqui no versículo 13. O que eu fico imaginando aqui, queridos? A cena, Jesus chegando para Pedro e João, os dois principais discípulos, né? Homens acostumados a pescar, né, com redes, com barcos, com os milagres que Jesus já tinha feito, e recebe uma ordem diferente: siga o homem carregando o cântaro. Por que Jesus daria uma ordem dessa, né? Tudo tem um significado na Bíblia, né, queridos? Então, queridos, o mesmo Deus hoje ele continua procurando vasos cheios, dispostos a carregar água. Nós somos vasos, mas nós temos que ter serventia, nós temos que estar carregando a água. E que água é essa, pastor? A água viva, a água da vida, a água que vem do trono de Deus. E levar até outras pessoas para que elas conheçam Jesus. E esse homem com cântaro, ele não aparece por acaso, ele é um símbolo profético. E o símbolo profético aqui ele está muito claro. Esse homem ele representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele é o portador da água da vida. É aquele que conduz os discípulos à comunhão com Deus, a um lugar da comunhão, a ceiar com Deus, à presença de Deus e ao renovo com Deus. E hoje o Espírito de Deus colocou isso no meu coração. Sigam o homem com cântaro. E o homem com cântaro é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos no meio da cidade, no meio da multidão, no meio do trabalho, da vida,
que você não tem tempo para nada, aí você entra na rotina, caos, correria, bagunça, problema, tudo parece igual, todo dia parece igual ao outro, parece que nós já estamos na sexta, mas nem parece que terminou outra sexta-feira, parece que a semana está voando, e a gente vai de semana em semana, daqui a pouco acaba o ano, e nós não nos atentamos aos sinais que Deus coloca na nossa vida, nós deixamos passar batido aquilo que Deus nos revela. No meio da rotina, Deus Ele te dá direção, é você que não percebe. O tempo todo Deus está falando com você. Só que nós estamos preocupados demais com muitas coisas e não nos preocupamos com os sinais. Então, no meio da confusão, o Espírito Santo de Deus está carregando o cântaro. E a ordem de Deus é essa: siga o homem com o cântaro, porque ele vai te levar até a presença de Deus, né? Então, a dica aqui é: não corra atrás do aplauso, não corra atrás da fama, não corra atrás de ter o controle, siga o homem com cântaro. Sabe, queridos, porque onde está o homem com cântaro, vocês vão ver aqui na Bíblia, é aonde ele entrar, vai ter uma mesa, vai ter pão, vai ter comunhão e vai ter a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando fama, buscando controle da nossa própria vida, e esquecemos de buscar. Então nós precisamos, queridos, preservar mesmo diante do silêncio de Deus. No fim das contas, queridos, se você der ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, nós se achegaremos a Deus e teremos vitória. Então, diante aí dessa explicação, eu queria falar para os irmãos alguns pontos que nos chamam a atenção nesse breve relato, nessa breve história que nós lemos, né, sobre o cântaro. O cântaro, ele pode representar muitas coisas, né? Você vê que ele é falado, você lembra lá da história do vaso e do oleiro, né? Você lembra de Rebeca, quando ela enchia os cântaros e alimentava os camelos. Você lembra da mulher lá samaritana no poço, que ela foi encher o seu cântaro e depois Jesus teve um encontro com ela. Então o cântaro, ele é muito presente na Bíblia. Você vai ver também lá Gideão, que Gideão ele vai combater com os inimigos, eles levam cântaros e chofar, eles quebram os cântaros e tocam o chofar, os inimigos se assustam e Deus dá vitória para ele. O cântaro tem um significado muito especial na Bíblia. O cântaro, você pode ver também quando Jesus vai lá no casamento, né, que ele vai fazer a transformação da água em vinho, ele pede que encham aqueles cântaros de água. Então é muito presente na Bíblia e tem um significado, né? E Jesus disse para eles: encontrarei um homem levando um cântaro. O homem não tinha nome, o homem não era pregador, não era apóstolo, mas ele estava ali disponível carregando um cântaro. Então, queridos, enquanto muitas vezes nós estamos preocupados, assim como aquele povo estava preocupado com a festa da Páscoa, porque era a época da festa da Páscoa, ele estava cumprindo um papel simples, mas essencial, ele estava levando a água. E por que você disse isso, pastor? É porque Deus, ele não procura os mais conhecidos, Deus procura aqueles que estão disponíveis. Muitas vezes você fala: pastor, mas eu nunca tive oportunidade. Será que alguma vez você esteve disponível como este homem que levava o cântaro? Sabe, um exemplo aqui, o jovem profeta Samuel, quando ele era um menino, Deus o chamava e ele respondia: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E muitas vezes Deus está te chamando, mas fica por isso mesmo, você deixa Deus falando sozinho. Deus te chama, Deus fala com você na brisa, mas você fica esperando que Deus fala com você no tufão. Enquanto você não parar para dar ouvido ao que Deus tem para te dizer, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele precisa de um tempo de qualidade, ele quer um relacionamento com você. Deus te chama, não porque você é capaz, mas porque você está disposto a ouvir a sua voz, você está disposto a dizer, né? Enquanto uns querem palco, Deus procura aqueles que querem um anonimato. Você pode reparar, queridos, na Bíblia, as pessoas que foram exaltadas são aquelas que jamais procuraram palco. Olha para a vida de José. José, ele teve aquele sonho de que os seus feixes, né, os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dos seus feixes,
Mas ele não sabia muito bem aquele significado. Ele foi lá e contou para os seus irmãos. Ele não tinha desejo de se tornar governador do Egito. Acho que isso nem passava pela cabeça dele, mas se passava pela cabeça de Deus. Aquele que se dedica, mesmo quando ninguém está vendo, aquele que honra no pouco, sobre o muito será colocado. E muitas vezes você fica aí questionando: Deus, por que o Senhor não me colocou no muito ainda, Senhor? É porque você não está honrando Deus no pouco, sabe? Jesus não mandou seguir alguém famoso, Ele mandou seguir o homem que estava carregando um cântaro na cabeça. Jesus podia falar: vai lá e segue o Gamaliel, vai lá e segue o sumo sacerdote. Não, Jesus falou: segue o homem que está carregando um cântaro na cabeça. Porque Deus, Ele escolhe aqueles que trabalham no silêncio, sabe? Aqueles que trabalham no silêncio, mas que carregam a presença de Deus. Tem tanta gente que faz isso, queridos. Tanta gente que é muito mais próxima de Deus do que gente famosa que a gente fica idolatrando e admirando, que tem uma presença de Deus. Então, você quer que Deus te use, então pare de tentar se promover e de se encher, mas se coloque no anonimato. Chega para Deus e fala como o jovem profeta Samuel: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Está lá em 1 Samuel 3,10. Seja como Samuel. Outro ponto aqui: o cântaro representa pureza e plenitude. É um vaso com água. Para que serve a água? Para limpar, para beber, para fazer outras bebidas, né? Mas o vaso, o cântaro vazio, ele é inútil. Para que o homem estaria levando na cabeça um cântaro vazio, né? Não teria motivo, né? Mas o cântaro cheio, ele transborda. A palavra de Deus, ela fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse a ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 38 e 39. Aqui claramente, né, o cântaro, ele representa o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não seja um vaso seco, mas seja um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Leve a palavra de Deus até alguém. Você pode levar as pessoas a Cristo, mas somente se você estiver cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não pratico? Como é que eu vou estar cheio da letra, cheio da palavra de Deus, cheio de conhecimento, mas sem nada do Espírito Santo? Como é que alguém vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo se não tiver Espírito Santo na jogada? Sabe, muitas vezes nós somos assim. Um exemplo aqui: a mulher samaritana, ela chega lá, está lá no João capítulo 4, ela chega no poço vazia, rejeitada, cheia de dúvida, e ela ainda meio arisca ali, Jesus conversando com ela, mas como é que você vai me dar água? Mas você não tem balde. E Jesus conversa com ela, e Jesus fala: eu sou o Messias, eu sou Jesus. E ela sai dali cheia de água viva, e ela vai para a cidade dela levando a notícia de salvação. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, nós estamos a risco com Jesus. Jesus quer chegar a nós, mas como é que Jesus vai chegar? Mas e o milagre? Mas e quando isso? Mas e quando aquilo? Simplesmente aceite o ouvir de Deus. Quando Deus falar com você, abre o seu coração. Permita que o Espírito Santo leve, encha a sua vida com a água da vida, com pensamentos, com palavras, com atitudes. Seja mais servo e seja menos você mesmo, queridos. Sabe, nós viemos a esse mundo para ser servo. Ontem eu estava conversando com a minha filha, e ela falando: pai, eu estou cansada, muita coisa, tal. Eu falei: imagina eu, como que eu estou cansado. Você está cansado, até minha filha está cansada. Imagina eu que sou pai, como que eu estou cansado. Ela falou: é verdade, né, pai? Como que você aguenta? Eu falei: eu aguento porque eu sou servo. E o servo tem que servir, não tem que questionar nada. E é isso que nós somos, que nós somos servos, assim como esse homem que estava levando o cântaro. Mas tem gente tentando matar a sede dos outros com um cântaro seco. Como é que você vai vai saciar a sede de alguém com um cântaro vazio, um cântaro seco? O que você está levando? Será que você está levando uma vida superficial?
Antes de Deus encher você por fora, como você está querendo, Senhor, eu quero ser adornado, eu quero brilhar, eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero tocar, eu quero acontecer, Senhor. Primeiro Ele vai te limpar e vai te encher por dentro. Você tem que se permitir ser limpo por Deus. Como é que você vai brilhar por fora se por dentro você está todo arrebentado, todo estragado, cheio de coisa para você ser arrumado? Então primeiro Deus vai te limpar, sabe? Porque a unção, ela não vem sobre a sujeira. A unção, ela vem, ela te limpa. E é isso que Deus quer fazer com você. O cântaro, que também ele representa a missão. Era a missão daquele homem, pegar o cântaro, encher de água e transportar de uma parte para outra, né? Aquele homem guiou os discípulos até o lugar onde Jesus revelaria o mistério da ceia, o novo pacto, a nova aliança. Aquele homem levou os discípulos até um lugar super especial. E aquele homem, queridos, ele estava fazendo uma coisa simples, ele estava trabalhando. Ele estava levando a água para o lugar onde, a casa provavelmente onde que ele servia, sabe? O cântaro não serviu só para carregar água, o cântaro serviu para indicar o caminho. E aqui o cântaro, não esqueça, está sendo representado pelo Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para você, aonde o cântaro está te levando? Você está vendo o cântaro passar na sua frente e você está indo para o outro lado? Você está preocupado com a festa, mas não com a direção que Deus está dando na sua vida, sabe? Um exemplo bíblico aqui, Filipe, o apóstolo Filipe, em Atos capítulo 8, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi até um eunuco. E esse eunuco, né, ele tinha dúvidas sobre a palavra de Deus, ele estava lendo sobre o livro de Isaías. Ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi lá e pregou para aquele eunuco, e aquele eunuco se converteu pelo ensinamento de Filipe. E depois de tudo isso acontecido, Filipe desapareceu, ele levou água da vida até aquele homem. Filipe desapareceu da vida daquele homem, mas o Espírito Santo de Deus permaneceu naquele homem, Jesus permaneceu naquele homem, sabe? Você muitas vezes é chamado para levar pessoas, queridos, a receber Jesus, né? A estar ao lugar de Jesus, assim como esse homem, ele foi caminhando, os discípulos foram seguindo, eles foram levados até o lugar onde haveria a ceia do Senhor. Nós temos que ser essas pessoas, não pessoas que levam a qualquer lugar, a lugares onde as pessoas não devem ir, sabe? Não carregue a água para si. Ele estava carregando a água, mas não era para ele. Ele estava levando a água para compartilhar, para levar para a ceia, para servir outras pessoas. E muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. A palavra de Deus, ela diz em Apocalipse 22, 17, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. A graça de Deus, ela é abrangente, ela é para todos. E muitas vezes nós somos mesquinhos. Nós falamos, aquele não merece, mas aquele merece. Aquele também não merece, mas aquele merece. Não, a graça é para todos. Nós temos que pregar a toda criatura, como Jesus nos ensinou. Outro ponto interessante aqui, queridos, o cântaro, ele ensina um pouco sobre sensibilidade espiritual. Veja que a cidade onde João e Pedro foram enviados, ela estava cheia, mas só Pedro e João perceberam um homem carregando um cântaro. O segredo não era enxergar com os olhos, mas com o coração e dar ouvido à voz de Deus. Como é que uma cidade cheia, sabe, todo mundo preocupado com a festa da Páscoa, eles chegaram lá no meio da multidão e falou, e agora? Jesus falou para a gente procurar um homem carregando um cântaro. Como é que a gente vai saber aqui? Muita gente entrando na cidade, mas poucos sabiam o que era o mover de Deus. Muita gente indo de um lado para o outro, mas poucos sabiam a direção certa. Mas Pedro e João receberam a direção de Deus. Eles tiveram sensibilidade na alma de captar aquilo que Deus havia destinado para eles. E muitas vezes nós ignoramos. É pregado aqui, mas você sai daquela porta, acabou. E às vezes está até falando mal. Eu não gostei da pregação, eu não gostei do jeito que falou, mas é a palavra de Deus, né? Você tem que respeitar a palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos que quem não tem sensibilidade espiritual, o milagre passa na sua frente e você não vê. Às vezes o cavalo selado está passando na sua frente e você deixa ele passar direto por falta de sensibilidade espiritual.
E hoje o Senhor está falando isso, né? Lembra lá de Elias no Monte Horebe, né? Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus estava na voz mansa e delicada. Você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes você fica esperando Deus no profeteiro, no reveleiro, aí você fala assim, não, Deus não vai falar comigo durante a pregação, porque ali é só uma leitura, é só um estudo da palavra. Deus vai falar comigo no sapatinho, Deus vai falar comigo na revelação, então eu vou buscar... Deus fala com você na palavra, irmão. Se tem um jeito de Deus falar conosco, é através da palavra, não tem outro jeito. Se a pessoa trouxer uma revelação para você sem a palavra, pode jogar fora, descarta. Porque Deus fala através da palavra. E essa noite Ele está falando. E vocês vão ouvir muita coisa através da palavra aqui. Sabe, muitas vezes você fala, pastor, mas eu perdi o brilho. Sabe, eu servia, eu fazia, mas agora eu não quero mais. Você perdeu o brilho porque você não escuta a voz de Deus, querido. A verdade é essa, Deus é o mesmo, Ele continua falando. O problema é que o barulho do mundo não está deixando você ouvir a voz de Deus. O problema, queridos, é que a sua alma foi silenciada pelo barulho do mundo. Você não está conseguindo ouvir Deus nem no secreto, e vai continuar perdido na multidão enquanto você não se calar e der ouvido ao Espírito Santo de Deus. O cântaro leva a casa, não ao palco. Sabe? Esse homem que estava levando o cântaro, ele foi para uma casa, nós lemos aqui, não para um palco, não para uma casa de espetáculos, né? O homem não levou os discípulos a uma praça, nem um templo, mas uma casa. E por que uma casa, né? Qual o significado disso? A casa é um lugar de intimidade, só entra na casa quem é íntimo, quem conhece, né? Só entra na casa do Pai quem é filho. E o Espírito Santo, Ele quer nos conduzir de volta à comunhão com Deus, mas aquela comunhão simples e verdadeira, não essa comunhão montada que nós fazemos, né? E eu falo de um modo geral, muitos crentes fazem um teatro, porque Deus está no monte, Deus está na vigília, não, Deus Ele está em você, é só você dar ouvido para Deus, Ele já está aí, Ele já está em você, sabe? Deus está te chamando de volta à mesa, sabe? Não tem... Ele não está te chamando para o microfone, Ele não está te chamando para o púlpito, Ele quer o lugar secreto com você, porque Ele te ama e Ele não precisa de intermediário para falar com você, Ele não precisa de muitas águas, de muito barulho para falar com você. Se Ele quiser falar com você, Ele vai ter acesso direto. O problema é que nós não damos ouvidos, sabe? O cântaro, ele não buscou a fama, mas ele buscou a comunhão, e toda vez que nós buscamos a comunhão com Deus, ao agir de Deus, ao falar de Deus, é no simples. Exemplo bíblico, Atos capítulo 2, o Espírito desceu sobre todos os discípulos. E aonde que foi que o Espírito Santo desceu, queridos? Vocês vão responder essa. Letra A, foi num show super iluminado, ali no Alphaville. Letra B, foi numa casa de espetáculo lá no estádio do Palmeiras. Ou letra C, foi numa casa? Qual que foi? Viu como vocês se sabem de Bíblia? Vocês não erram essa daí, né? Então, na casa é onde há comunhão, o Espírito ele vai descer quando você estiver na casa, abrir a sua casa para o Pai, quando você estiver na casa do Pai, quando você abrir essa casa aqui para Ele entrar, queridos. Sabe, quanto tempo que você não abre essa casa para Deus entrar, e muitas vezes Deus está batendo na porta, e você está com o coração duro. Não, pastor, mas eu deixo Deus entrar. Como que você deixa Deus entrar se você não faz o que Ele manda? Você não perdoa, você não ama, você fala mal do seu irmão, você faz tudo errado, e depois você fala assim, não, mas Deus habita. Como que Ele habita se Ele não consegue entrar? Deus, Ele quer ter comunhão com você na casa, sabe? Deus não quer só te usar no altar, primeiro Ele quer transformar a sua casa. Como é que está a sua casa? E eu pergunto todos os sentidos, como está a sua casa física, como está a sua casa conjugal, como está a sua casa que é o seu coração? É isso daí que Ele vai arrumar primeiro, depois as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta você ter poder no microfone, mas na sua casa é frio, sabe, é um lugar assim desejado. O Espírito Santo está dizendo, eu quero entrar na sua casa antes de te colocar no ministério. Você está aí
batendo com Deus, mas Senhor, mas por que não me usa? Eu estou aqui, eis-me aqui, mas cadê a casa? Ele quer habitar nessa casa, não tem um louvor? Essa casa, ele quer habitar nessa casa. Você cantou o louvor, ele acreditou, ele falou, cadê a casa para eu morar? Né? Não é a morada na casa? Eu quero morar nessa casa aí. Né? Então, ele está buscando isso. Né? Então, a unção, ela não te muda de casa, mas ela te serve no altar, sabe, queridos? Muitas vezes, você quer primeiro as demais coisas, mas você não quer a comunhão com Deus. Aqui, queridos, ó, nesse outro ponto aqui, ó, o cântaro revela que a obediência libera milagre, né? Tem uma irmã que ela sempre fala para mim, obediência gera bens, e eu sempre acreditei nisso, né? Um homem levar o cântaro era algo incomum, vocês acreditam? Como assim, pastor, homem levar o cântaro? Levar o cântaro era coisa de mulher. Olha como que Jesus, ele dá sinais, mas a gente não presta atenção, né? Eu falei aqui, Rebeca, ela levou o cântaro, alimentou os camelos, deu água para os camelos, e não era brincadeira não. Rebeca, esposa de Isaac, queridos, ela levou água para os camelos de todo mundo lá, de toda a comitiva. E um camelo, queridos, é muitos litros, viu? Não sei quanto litro que vai naquela cacunda do camelo não, mas a mulher sofreu, pegando água no poço lá. A hora que Isaac, que o servo de Abraão olhou, falou, é essa aí, a mulher que se dispõe a levar tantos cântaros assim. E você, mulher, está levando muitos cântaros? E você, homem, está levando o cântaro na cabeça para casa, para a comunhão com o Senhor? Sabe, então, um homem levando o cântaro era algo diferente, né? O evento mais marcante nesse evangelho aqui, né, só aconteceu com Pedro e com João, né, nesse capítulo aqui, porque eles obedeceram uma instrução comum. Eles chegaram na cidade e ficaram lá procurando, cadê um homem carregando um cântaro? Está passando uma mulher ali, não, tá, agora é outra mulher, opa, um homem carregando o cântaro, isso daqui é diferente. Quando você perceber algo diferente, é o agir de Deus. Sabe, então, muitas vezes não questione o caminho que Deus coloca. Às vezes Deus coloca um negócio estranho para você fazer. Deus te pede um negócio que não está nos seus planos. Senhor, mas como é que eu vou... O Senhor quer que eu vou lá falar com aquela irmã, mas eu não gosto. Eu briguei com ela, perdoei já, mas é ela lá, eu aqui. Não... Vai lá falar com ela. Às vezes Deus, ele age nas coisas difíceis, queridos. Você viu aqui que ele fez um homem carregar o cântaro para que eles pudessem perceber. Então, não questione o caminho de Deus, apenas siga aquilo que ele mandou. Siga a direção do cântaro. A bênção que você procura está na obediência, não no seu próprio entendimento. Muitas vezes nós falhamos, né? Porque Deus pede e a gente questiona. A gente fala, mas será? Mas... Deus não pediria isso, porque Deus não quer que eu saia da rotina. Não, Deus é totalmente o contrário. Deus, ele veio para quebrar paradigma. Deus, ele veio para mudar, para causar revolução. Ele veio para mudar tudo na sua vida, né? E eu pergunto para você, o que é que Deus está pedindo para você, que é incomum, que você ainda não fez? Responde para você mesmo, tá? Eu não quero saber não. O que Deus está pedindo para você, que é incomum, que você ainda não fez? Talvez perdoar alguém, sabe? Talvez tomar uma atitude de abandonar esse pecado de estimação, que você fala, esse não, esse aqui eu abandono depois, abandona agora. Hoje Deus está trazendo libertação nesse lugar, hoje Deus está trazendo perdão, hoje Deus está trazendo conhecimento da palavra, hoje Deus está se revelando a você através da palavra de Deus, sabe? A promessa, ela não se cumpre no lugar que você quer, mas no caminho que Ele mandou você seguir. Sabe, Ele chegou para os discípulos e falou assim, ó, vai lá na cidade, e vai ter o homem lá com o cântaro, ele vai entrar numa casa, e vocês vão seguindo. Eles foram, aí o homem chegou lá com o cântaro, entrou na casa, eles invadiram a casa, acho que o dono ficou olhando assim, mas quem é esses caras, né? Aí chegou para o dono da casa e falou assim, ó, o mestre mandou perguntar onde que vai ser a ceia aqui, onde que nós vamos fazer a ceia. Aí o dono falou, não, é por ali, ó, tem um lugar apropriado ali. Por que isso, queridos? Quando Deus manda você fazer, às vezes você duvida.
E eles não duvidaram, eles foram lá e fizeram pela fé, porque a fé deles era inabalável. E a Bíblia fala, né, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus, ele comenta, ele fala, se a fé de vocês fosse do tamanho de semente de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, sai daqui, se põe lá, e faria. E muitas vezes Deus fala de forma muito mais clara conosco, e nós, não damos ouvido. Nós falamos assim, não, isso daqui Deus está errado. Pensa só, queridos, Naamã, ele era o chefe dos soldados lá, dos inimigos de Israel, dos assírios. Acho que era dos assírios, não me lembro qual o exército que era agora. E ele vai no profeta, e o profeta dá ordem para ele, fala assim, olha, nem atende ele, na verdade, manda um moço, vai lá, atende ele e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, queridos, era como se fosse o Tietê hoje. Aí ele se revolta, ele fala, não, eu vim lá do meu país aqui, um homem na minha posição, 7 vezes no Rio Jordão aqui, tem rios muito melhores onde que eu moro, como é que uma pessoa na minha posição vai fazer isso? Aí um homem sábio, um soldado que estava com ele, fala assim, Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, né, tivesse pedido para você assim, ó, dá ouro, dá prata, dá um monte de coisa, você não faria para ser curado? Faria. O que ele te pediu é simples, vai lá e mergulha. O homem deixou o orgulho dele de lado, mergulhou e foi curado. Talvez está nos faltando isso, deixar o nosso orgulho de lado. Mas o pastor falou para fazer isso, e eu não vou fazer, eu não vou me rebaixar. Tá bom, não se rebaixe, também não recebe o seu milagre. Porque Deus, ele age assim, queridos, ele age na obediência, né? Enquanto você argumenta, o seu milagre está lá esperando. Você fica argumentando, brigando com Deus, o milagre está aqui, Deus está aqui, estou com o seu milagre aqui, ó. Que hora que eu posso liberar? Por que isso? Está aqui o milagre, eu estou esperando, a hora que você obedecer eu te dou. Eu já fiz isso com meus filhos e funciona. A hora que obedece, você dá, né? Então, os milagres, eles não acontecem por emoção. Não tem nada que você possa falar para Deus. Falar assim, Senhor, coitadinho de mim, Senhor, tenha dó de mim. Eu sou legal, Senhor. Eu vou orar, eu vou jejuar. Faz isso, Senhor, porque eu sou muito legal. Você não engana a Deus, não. Que Deus sabe o seu coração. Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Ele está esperando aquele posicionamento. Sabe aquele é aquele. Ele está esperando esse posicionamento, sabe? Você quer que Deus se mova, mas não quer se mover quando Ele manda. Sabe? Deus mandou os discípulos se mover, eles se moveram, eles foram. Já pensou se eles falassem, não, Senhor, mas como é que um homem carregando um cântaro, isso não é comum, não vai ter. Vou chegar lá, não vai ter homem carregando o cântaro, não vou. Mas eles pegaram e foram, né? Então a ordem é simples, segue o homem com o cântaro. Então para de discutir, faz o que Deus está mandando você fazer, querido. Sabe? Lembra aí as últimas pregações que teve? O que Deus falou no seu coração? Você anotou, você ficou empolgado, mas você saiu daqui, você não cumpriu, você não fez. Tenta se lembrar, sabe? Assiste lá de novo, porque Deus já falou com você. Só que você não quis fazer. Então, outro ponto aqui interessante. O cântaro é um convite para experiências sobrenaturais. Veja que o homem com cântaro, ele não tinha nenhum nome. Porque o foco não era o mensageiro, mas a experiência. E muitas vezes nós ficamos avaliando o mensageiro. O mensageiro. Hoje o mensageiro veio com a gravata azul, mas eu gosto da amarela. Se ele não veio com a amarela, eu não vou ouvir a palavra dele. Não, hoje o mensageiro não veio de gravata, então não vou fazer, sabe? Você fica olhando para o mensageiro para Deus pouco importa, sabe? A Bíblia fala que se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Deus pode colocar uma pedra aqui pregando para você, o que importa é a palavra de Deus. E muitas vezes nós não damos ouvido para a palavra de Deus, porque nós não gostamos do mensageiro. Pastor, mas eu gosto dos famosos, né? Eu gosto do pastor X e do Y que pega na internet. Ótimo, homens de Deus, né? Ouça a palavra deles, mas também ouça outros pregadores, porque Deus, ele fala de muitas formas e em muitos lugares, né? Então, às vezes você não quer saber ali, mas a sua bênção não está naquela palavra. O Espírito Santo está chamando a igreja, né, a viver algo além da rotina. Deus, ele quer um outro nível com você, um outro nível de relacionamento. E às vezes você veio buscar hoje aqui, você falou assim, Senhor, eu vou lá e vai ser um culto de poder, e o pastor vai fazer,
e vai soprar poder, e vai todo mundo rodar, e vai ser algo lindo, e vai ter gente caindo no chão, paralíticos levantando. Mas só teve a palavra. Glória a Deus, só teve a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem o poder, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que age na sua vida, é nela que está o poder, né? No início Deus fez todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja o firmamento, houve o firmamento. É a palavra de Deus que tem poder, queridos. E você fica preso em coisas que os homens criam, em coisas mundanas, em coisas que não têm fundamento bíblico. É a palavra que tem o poder. Libera a palavra na sua vida. E eu profendo pregado aqui, vai se cumprir na sua vida. Você vai ouvir aquilo que o homem que está levando o cântaro, que é o Espírito Santo de Deus. Você vai parar com seus vícios, você vai parar com as suas próprias vontades, e a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, porque é a palavra de Deus que está prometendo essa noite, sabe? Se prepara, queridos, para ser guiado por Deus, ter novos sonhos, sabe? Ter novas experiências com Deus. Chega do mesmo, chega dessa vida medíocre na fé, sabe? A gente cansa, a gente fala, não, Senhor, eu estou cansado de não ter nada novo, de não ter novidade na minha vida. Mas você não tem novidade porque você não dá espaço para Deus. Sabe, muitas vezes, queridos, nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo, né? Quem segue o cântaro não vive pela emoção, mas vive pela revelação da palavra de Deus, pela obediência, né? Em Atos 10, né, Pedro ele foi guiado à casa de Cornélio, né? Quem lembra dessa passagem aí? Ele foi guiado à casa de Cornélio, e Pedro, inclusive, essa passagem aqui, ela revela que Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios. E ele chega, esse oficial romano, e ele vai lá na casa dele, ele prega sobre Jesus, e esse homem, ele recebe Jesus, ele rompe fronteiras. Então, o sobrenatural, ele acontece quando nós rompemos fronteira. Jesus fala, nunca vi tamanha fé igual a deste homem, desse estrangeiro. E tem gente pedindo o sobrenatural de Deus. Ai, Senhor, eu quero o sobrenatural, mas você foge da santidade. Você não se santifica, você não quer compromisso com Deus. Deus está falando para você, beleza, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou te limpar, eu vou te curar, mas, sabe, perdoa. Para de pecar, se santifica, se arrepende, mas você não quer essa parte, você só quer a parte boa. Então não tem como, queridos, é condição. Para acontecer uma coisa tem que acontecer outra. Para de fugir da santidade. Você quer experiência, mas não quer se entregar. Senhor, eu quero coisas novas contigo, eu quero que o Senhor se revele, eu quero que venha um anjo falar comigo, sabe? Você quer coisas novas, mas você não quer se entregar para Deus. Sabe quando que vai vir? Nunca. Você não vai ouvir, não adianta. Deus não vai falar com você, queridos. Não adianta. Aí você vai ter prazer na palavra de Deus, sabe? Aí você vai ter relacionamento com Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Paga o preço da obediência, sabe? Obedeça a Deus, siga ao homem que está levando o cântaro. Muitas vezes nós esquecemos disso, né, queridos? Então, seguir o homem com o cântaro é dizer assim, Espírito Santo, eu quero te seguir. Mas seguir o Espírito Santo, querido, não é fácil. Seguir o Espírito Santo é uma passagem bíblica, onde fala que há dois caminhos. O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Qual que é o caminho da porta larga, pastor? É aquele que você pode fazer tudo que você quiser. É o caminho da porta larga. Mas a mesma palavra diz que ele leva à perdição. Mas o caminho da porta estreita é aquele difícil. É aquele que você não faz a sua vontade, mas você faz a vontade de Cristo. O pastor pregou muito bem sobre Paulo, contou a história de Paulo aqui. E Paulo é um exemplo. Paulo, depois que ele caiu do cavalo, depois que ele ficou cego, ele foi pelo caminho da porta estreita. Ele conheceu quem era Jesus. Ele resolveu seguir o caminho de Jesus e foi até a morte, até se entregar para a própria morte. E seguir o caminho estreito é isso, querido. Muitas vezes nós não queremos, e Deus está te convidando hoje para você parar de correr sozinho. Sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você está fazendo tudo sozinho, você está caminhando sozinho, você só declara, Deus está comigo, beleza, Ele está com você, mas você está deixando Ele agir na sua vida?
Não está, você está proibindo Deus. Então para de correr sozinho, deixa o Espírito Santo te conduzir, te levar para lugares maiores e melhores e fazer coisas sobrenaturais. Hoje Deus continua te perguntando, onde está o aposento em que há de cear comigo? Quando que Deus vai ter um momento de mesa com você? Quando é que você vai sentar na mesa e cear com o Senhor? Ele falou que, né, Jesus ele é extraordinário, né? No seu último momento de vida, né, no último momento com os discípulos, ele vai, prepara uma ceia, e alimenta todos eles, e dá de comer assim na boca assim, do traidor dele. E ele mostra para nós que, independente de quem seja a pessoa, nós temos que conviver bem. E ele alimenta aqueles discípulos. Ele fala assim, este é o meu corpo, que é entregue por vós, e este é o meu sangue. E se vocês não e façam isso para que seja lembrado como memória de mim. Então Jesus está falando assim, eu preciso estar em você. Toda vez que você se alimenta de Cristo, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. A alimentação, ela tem esse significado, queridos. Nós nos alimentamos com a palavra, nós nos alimentamos de água, da água da vida, nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo. E a gente tem uma maneira assim errada de enxergar isso daí. Muitas vezes nós achamos que Deus está na ceia. Não sei, acho que isso daqui, eu vou falar novidade aqui, pastor. Tem irmão que só vem na ceia. Só vem tomar ceia e acabou, só mês que vem, porque ele acha que, né, comam do meu corpo, bebam do meu sangue para que tenham, aquilo é simbólico, meu irmão. Não adianta você só vir na ceia e o resto do mês você esquece de Deus. Você comeu só um pãozinho e tomou um pouquinho de suco de uva, só isso. Agora quando você vem e você entende o significado, e você está na casa do Senhor, e você verdadeiramente come do corpo, bebe do sangue de Cristo e continua se alimentando para sempre de Cristo, o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, e as coisas vão acontecer, e as coisas vão fluir, e Deus vai te guardar, e Deus vai te dar livramentos que você jamais imaginou, e Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. É isso que o Espírito nos fala hoje. Siga ao homem com cântaro. Quem é este homem? Representado ao Espírito Santo de Deus. Dê ouvidos, né? Dê ouvidos à voz de Deus. Ele quer entrar no seu coração, ele quer encher o seu cântaro com a água da vida, mas nós não deixamos. Então, queridos, não importa quem você é na igreja, não importa se você é anônimo, não importa se você é conhecido, Deus te escolheu para levar a água viva até os corações, sabe? A palavra de Deus fala que a alegria, a festa no céu por uma alma que se arrepende, né? Eu estava falando com a minha esposa, estava olhando os vídeos lá no YouTube da Núcleo, eu falei, nossa, mas só 200, né? Preocupado, ela falou assim, se de 200, viu a palavra e creu em Jesus e aceitou Jesus, já valeu o site inteiro, pode apagar que já está cumprida a missão, sabe? E é verdade, queridos, é verdade. Às vezes você fala, Senhor, eu não faço nada mas você leva a palavra de Deus para as pessoas, e se uma pessoa dessa que você levou a palavra, ela crê em Jesus, queridos, a missão está cumprida. Então, para de se desvalorizar, a gente se desvaloriza, não, mas Deus, ele só vai achar que eu estou fazendo a obra se eu for um pregador. Não, queridos, eu acabei de falar aqui, né, durante o dízimo, eu falei assim, que a Bíblia diz que quando você ajuda o pregador, você recebe recompensa de pregador. E a palavra, ela é muito verdadeira. Jesus diz que nem um copo de água será esquecido. Então pode ser que você não faz nada que aparece na igreja, mas você ajuda de alguma forma, você contribui de alguma forma, a recompensa do pastor é a sua mesma recompensa. Deus, ele não faz essa distinção, não, mas porque o pastor, ele tem mais trabalho, ele tem mesmo, mas aqui nós está tudo no mesmo barco, ele tem mais trabalho, mas ele faz isso para que todos nós caminhemos juntos, para que todos nós vamos no mesmo barco, cheguemos juntos, sermos salvos juntos, e nos encontremos com Cristo junto. Não é para receber mais recompensa que o outro, isso aqui não é uma competição, né? A palavra de Deus fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Por que a comunhão? Porque assim como havia lá em Atos dos Apóstolos, né, todos eles vendiam tudo e dividiam em partes iguais, e ninguém tinha necessidade. Da mesma forma, é no reino espiritual.
Nós fazemos isso para que todos recebam a mesma porção, todos sejam abençoados, todos sejam salvos, sabe? Então não é isso, não é um aparecer mais que o outro, mostra quem é Jesus na sua vida. De que forma, pastor? Amando, perdoando, sendo servo, dando a sua vida, sabe? Como Cristo deu pela igreja. Não basta você estar no templo de Deus, é preciso levar o cântaro de Deus, a presença de Deus até aqueles que estão sedentos, né? Muitas vezes, quem segue o cântaro, chega à mesa. Você está seguindo o cântaro? Ou você está ouvindo muitas vozes falazes na sua cabeça? Quem chega à mesa nunca mais terá sede. Aqueles que se achegaram à ceia, que foram os discípulos, eles não tiveram mais sede. Eles vivem e reinam junto com Jesus para todo sempre. Então, queridos, para que, mesmo que nós sejamos anônimos, ou sejamos participantes, ou sejamos qualquer coisa que nós fizemos na igreja e no reino de Deus, o que importa é que o nome de Deus seja exaltado, sabe? Que possamos ser, muitas vezes é preferível que você seja como este homem anônimo, que levou os homens de Deus até a cear com Cristo, e esses homens fizeram maravilha. Que nós possamos usar este homem como exemplo, mesmo anônimo, ele levou muitos até Cristo. Então não dá mais tempo, esta foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé, vamos orar. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né, por esta palavra. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, de forma muito simples, Senhor, mas que possa, Senhor, ter falado aos corações, Pai. Nós entendemos, Senhor, que o homem do cântaro é o Espírito Santo de Deus, que o tempo todo nos leva até Ti, Senhor. Muitas vezes, Senhor, numa situação inusitada, muitas vezes, Senhor, em algo que foge dos nossos conceitos, mas que se nos leva a Ti, Senhor, nos faça, Senhor, com que possamos seguir o homem do cântaro, Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Nos abençoe, Senhor, que essa palavra, Senhor, grave em nossos corações, para que possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor nos passa através da Tua palavra. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, os que estão acompanhando pela live, os que vão acompanhar depois, que todos sejam abençoados com essa palavra, que o Senhor esteja na vida de cada um deles, como o Senhor mesmo nos prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Leva-nos, Pai, de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua proteção, que possamos ter um final de semana abençoado em nome de Jesus. Os irmãos erguem a mão bem alto, assim recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.